Vivemos o colapso do consumo. Os avanços tecnológicos crescem em progressão geométrica. Nós assistimos o espetáculo do sempre mais desempenho e mais inovação. É chegada a era hiperbólica, para Lipovetsky, hipermodernidade. Se anteriormente vivemos o ápice do hedonismo, hoje é o tempo do risco e da incerteza. Somos atormentados pela evolução natural do prejuízo que nós mesmos causamos ao meio ambiente. Tememos a escassez de tempo propulsionada pelos rápidos meios de comunicação. Somos reféns de nossas conquistas e de nossas ideias. E é neste ambiente flutuante que nasce o ser hipermoderno, de comportamento volátil e interesse fragmentado, porta desejos múltiplos, é um indivíduo multifacetado. Em decorrência da quebra de valores e tradições éticas, houve uma grande mudança no modo que a cultura é assimilada pelos indivíduos. Hoje, a cultura já não tem mais capacidade de transferir o valor de forma natural. É necessário reivindicar a herança cultural e tomá-la para si, para que se torne legítima. Já não existe condição de identidade inerente ao sujeito. Dessa forma, a identidade se tornou aberta, reflexiva e confusa, questão individual suscetível de ser retomada infinitamente. Amorfa, a narrativa do eu, desenvolve-se e se redesenvolve num ciclo contínuo e sem previsão de estabilidade. Nesse contexto, a moda se apresenta como poderoso vetor de atribuição de personalidade, e sendo assim, é também um ciclo vicioso, uma vez que consumir moda, ou apenas consumir, para Baudrillard, além da compra e usufruto de produtos, se trata do que dá sentido a esse ato, se trata do discurso por trás da intenção de consumir. Logo, não são os objetos consumidos, mas sim o discurso, e dessa forma o consumo se constrói pelo vazio e a subsequente vã tentativa de preenchê-lo, uma vez que, dada a abstração desse discurso, ele nunca será satisfeito. A proposta deste estudo é, mediante este cenário, incentivar a reflexão, utilizando o estranhamento do usuário como ferramenta, o fazendo repensar o objeto, dificultando a digestão da mensagem. Para isso, foram estabelecidos alguns pré-requisitos e a partir deles foi selecionado um grupo de pessoas para a aplicação da pesquisa. O procedimento funcionou de modo que o usuário se sentisse sujeito e não objeto de estudo. Cada participante recebeu um kit que o convidava a registrar o seu cotidiano e expor algumas ideias de maneira lúdica e natural, para que houvesse total entrega e sinceridade no fornecimento de dados. O kit foi composto de uma câmera descartável, 12 lápis coloridos, um questionário escrito, um questionário ilustrado, um questionário magético fotográfico, além da página de instruções. O questionário ilustrado convidava o usuário a desenhar o look do dia de cada dia de realização da pesquisa, ao passo que no questionário magético era pedido para que esse mesmo look fosse fotografado. O intuito foi analisar a percepção que o usuário tem da roupa que está vestindo, quais são os itens mais marcantes para ele, qual é o valor percebido dos detalhes. O questionário magético apresentava uma lista de 18 itens abstratos que deveriam ser transformados em objetos reais para serem fotografados. O objetivo dessa etapa é compreender mais profundamente o universo do usuário, com quais objetos ele se relaciona e com qual frequência, além de tomar conhecimento de quais são seus gatilhos emocionais e de como ele sente o seu entorno. O questionário escrito foi construído da seguinte maneira: questão invertida, em que foi pedido para o usuário responder exatamente o contrário do que pensa. Questão fantasia, em que foi questionado algo que não é passível de acontecer. E, por fim, a questão polêmica. O resultado foi muito rico. Além de conhecer o apelo estético da fruição do recorte de público delimitado, foi possível compreender um pouco do pensamento e vivência dessas pessoas. Foram levantadas questões interessantes, como a aversão à ditadura da magreza, porém aliada a um temor de sair do peso ideal, a dificuldade de lidar com a velhice, a defesa da liberdade de expressão, contudo, com a afirmação de conceitos deturpados de bom senso que condenam vestir fora do padrão. O primeiro objeto proposto é um vestido amplo que reconfigura as dimensões do corpo, fazendo com que ele perca suas formas.
Acompanhe o segundo objeto, que é uma opção para tornar o corpo mais curvilíneo, mais magro. Porém, esse possui um formato que se assemelha a uma caixa torácica. O objetivo é fazer o usuário repensar até que ponto vale obedecer o padrão estético em detrimento do próprio corpo.